Então, bom dia para todos, sejam todos Bom bem-vindos. dia. Hoje a gente caminha para o final, os últimos passos do estudo do nosso primeiro livro. Um projeto que começou lá em fevereiro, com um objetivo de estudar. Achávamos que seria somente um livro, pelo menos achei, e já descobri que não era só um livro, que a gente terá o segundo, né? Então, nós vamos hoje para o capítulo 10 do livro Vivência Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, chamado Obstáculos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e a Ele que a tudo é concedido pelo amor e pela bondade de Deus, e pedir a esse irmão mais velho de caminhada, de jornada espiritual, ser conosco. Envie seus mensageiros para iluminar a cada um de nós que aqui participamos. Nos dê a graça de colocarmos em prática aquilo que entendemos, mas principalmente nos dê a coragem de sermos seus seguidores, de nos colocarmos sob seu cuidado, de caminhar dentro daquilo que o Senhor espera de nós. Mestre, utilize nossa boca para que suas palavras possam ser ditas. Utilize nossa mente para nos ajudar a entender as propostas de Deus em nossos caminhos. Mas, principalmente, nos dê seu colo, suas mãos, a nos guiar quando a incompreensão, os medos e desafios passarem por nossa história. Fica conosco, mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Rosana, com Bom você. dia. Aqui estamos novamente, com as bênçãos de Deus, para mais um estudo orientado pelos nossos irmãos espirituais. E o capítulo 10 fala dos obstáculos que nós temos em nossa caminhada como médiuns. O mais forte obstáculo à utilização da mediunidade é o conjunto das imperfeições do médium, pois facilita a interferência dos maus espíritos como os dos frívolos, que com ele se afinam, mantendo identificação de propósitos de natureza inferior. Isso porque os médiuns não são criaturas privilegiadas, agraciadas, mas espíritos em evolução, sujeitos às provas da vida, que trazem do passado deficiências, viciações e desvios de comportamento ainda não superados, os quais se refletem, inevitavelmente, nas relações interpessoais da presente encarnação, na qual se insere também o exercício mediúnico. Em face dos perigos a que está exposto, o médium deve trabalhar pelo próprio aprimoramento íntimo constantemente, usando suas faculdades medianímicas com nobreza e desinteresse por qualquer tipo de retribuição, ainda porque tal experiência, quando vivenciada com entusiasmo e seriedade, ajudá-lo-á na retificação de seu caráter, enquanto lhe abre as portas do serviço de natureza superior. E, dentre as nossas dificuldades, e nós sabemos que existem diversos tipos de mediunidade. São efeitos físicos, sensitivos, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos. E todas essas formas de mediunidade são baseadas no respeito, estudo, e precisamos nos atentar para a nossa forma de tê-las. A invigilância pode nos fazer tropeçar. Nossos amigos espirituais estão sempre nos auxiliando, para que não caiamos nas tentações, que são os obstáculos para a nossa evolução como médiuns. Então, depende de nós, médiuns, conseguirmos transpor essas dificuldades, esses obstáculos.
E dentre esses obstáculos, nós vamos, como o Murilo havia pedido, não somente fazermos a leitura, mas fazermos uma explicação para se tornar um pouco menor o tempo que nós vamos dispor. Então, nós temos o orgulho. Por invigilância, o orgulho tem destruído as mais belas faculdades mediúnicas, impossibilitando os seus detentores de se tornar instrumentos benfazejos e úteis para o progresso próprio, quanto para a humanidade. Então, a falta de vigilância tem destruído muitos médiuns, que seriam os maiores benfeitores, estimulando seu crescimento e da humanidade. Acreditam em sua superioridade, se sentem poderosos e não aceitam conselhos. São aqueles que acreditam que podem fazer tudo aquilo que lhe vem a ideia e que não aceitam os conselhos que muitas vezes irmãos mais evoluídos, irmãos mais preparados poderiam auxiliar. Todos nós somos imperfeitos e devemos, como médiuns, nos afastarmos daqueles grandes elogios, porque o médium é maravilhoso, porque esse médium é capaz de curar, porque esse médium é capaz de mudar a vida dos outros. Que isso faz com que o orgulho se torne mais importante do que a própria mediunidade. E, como Jesus já nos disse, o orgulho é o pai de muitos vícios. E Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo do progresso. Então, Jesus, na sua caminhada, ele nunca se colocou como o ser superior que ele era. Ele sempre foi humilde. Em todas as suas manifestações, ele sempre fez com que as pessoas acolhessem uns aos outros, mas não dizendo, eu sou o melhor, eu sou o maior. Depois, como um outro obstáculo, tem o da estagnação. A estagnação cria aqueles sentimentos de, eu não preciso ir na reunião, eu não sou importante, eu não faço falta, não vou ler esses livros, porque esses livros eu já sei tudo, eu não preciso mais me aprimorar, eu não preciso mais ler. E acabam se afastando das suas tarefas, afastam-se, têm o desinteresse em palestras públicas, ficam improdutivos nas próprias reuniões mediúnicas, e isso não é só para os médiuns ostensivos, não. Muitas vezes pode acontecer com o próprio dirigente, com o próprio dialogador, com aqueles irmãos que estão fazendo a sustentação de uma reunião mediúnica, que é muito importante para toda a reunião mediúnica. E no início é comum ficarmos, no início da mediunidade, quando a gente começa a ter as manifestações, na própria reunião mediúnica, é comum a gente ficar meio perdido. Fica aquela situação meio perdida, sem muita concentração, porque ainda não estamos preparados, não estamos prontos. Mas à medida em que vamos nos aperfeiçoando moralmente, vamos nos sintonizando com os nossos amigos espirituais, para que tenhamos maior qualidade em nossas tarefas. Isso é aos poucos, é paulatinamente, não é de uma vez. Porque nós estamos sempre aprendendo, mesmo aqueles irmãos como, no nosso caso, estamos na Seara há muitos anos, todos os dias nós estamos aprendendo alguma coisa. E é muito interessante, porque quando vem o problema de saúde, imediatamente a gente sente que as nossas manifestações, as nossas participações nas reuniões mediúnicas tornam-se mais escassas. Não sei se vocês, como médiuns, já perceberam isso.
Quando nós estamos com um problema de saúde, é incrível, a gente parece que fica meio que adormecido nas próprias reuniões. É onde a gente cai no sono e a gente vai ficando mais lento. A partir do momento que a saúde física vai melhorando, a gente vai começando a conseguir fazer a participação de maneira mais efusiva, mais correta. Vou ler para vocês a estagnação. Quando a mediunidade se faz repetitiva e monótona, naqueles médios que se tornam improdutivos por vontade própria, pelo desinteresse da tarefa, pela ausência de renovação interior, criando embaraços ao livre transitar das ideias novas. Já foi dito que no início da jornada mediúnica, é natural que o médium se envolva com desencarnados da craveira comum, mais compatíveis vibratoriamente com o estado ainda confuso de sua mente, enquanto se lhe adestra a faculdade. À medida que se aperfeiçoa moralmente e se autodescobre, vai permitindo alargar a sintonia com seus amigos espirituais, flexibilizando a sua instrumentalidade para atender melhor aos sofredores, bem como registrar mais claramente o pensamento dos guias e benfeitores da humanidade. A falta de esforço, de investimento em si mesmo e de entusiasmo mantém-no preso ao marasmo, à mesmice, comprometendo o seu progresso. Vale ressaltar que este não é um problema exclusivo dos médiuns ostensivos, mas de toda a equipe do trabalho mediúnico, que pode estar ameaçada pelo tóxico pertinaz da indolência, anestesiante e perturbador, resultando em experimentos inexpressivos de qualidade inferior. Então, a explicação é que nós precisamos ser mais vigilantes, mesmo no início da nossa mediunidade. Nós estamos aprendendo e a partir do momento que a gente vai tomando consciência da nossa responsabilidade, nós vamos conseguindo fazer com que essas manifestações se tornem mais claras. As mistificações é um outro obstáculo que nós temos com a mediunidade. Apesar dos cuidados que o exercício da mediunidade exige, nenhum médium está isento de ser veículo de mistificações. Estas se manifestam conforme os seguintes tipos ou procedências. Podem ser as mistificações conscientes, podem ser provocadas pelo próprio médium, que, não sentindo a presença dos comunicantes e sem valor moral para explicar a ocorrência, apela para o embuste, derrapando em gravame moral significativo, de maior importância para o estudo. São as mistificações provocadas por espíritos frívolos e pseudo-sábios, que vêm às reuniões atraídas pelo comportamento equivalente dos médiuns ou qualquer de seus participantes, ou são trazidos com a finalidade de pôr à prova a humildade, a vigilância e o equilíbrio da equipe mediúnica. Nenhum médium está livre de ser veículo de mistificação. Elas podem ser as conscientes quando o próprio médium se predispõe a falar ou se comunicar sem a presença de qualquer espírito comunicante, para se fazer especial ou para enganar os que estão esperando por uma comunicação. Às vezes, a gente participa de reuniões nas quais estamos ali acreditando piamente que quem está conversando conosco é realmente um espírito. Mas, naquele momento, simplesmente, o telefone não tocou de lá para cá e o próprio médium começa a falar as suas próprias intenções de algum assunto que ele já conhece daquela pessoa, e a pessoa vai acreditando. Então, ele está mistificando, ele não está sendo responsável com a sua mediunidade.
Podem também virem essas comunicações de espíritos que vêm à reunião atraídos pelo comportamento inadequado dos médiuns participantes. Por isso a importância do melhoramento moral de cada um de nós. Porque, através da nossa mediunidade, irmãos que querem criar situações delicadas, eles podem se aproveitar do nosso comportamento como médiuns para realizar uma confusão naquela reunião, dando informações inverídicas, criando situações delicadas entre os próprios médiuns, e para pôr a humildade dos nós médiuns, a vigilância e o equilíbrio da equipe mediúnica. Então, nós, como médiuns de equipe mediúnica, a nossa responsabilidade é muito grande. Porque nós podemos, de uma forma errônea, prejudicar outras pessoas. E olha a nossa responsabilidade de criar expectativas. Não, pode jogar na Mega Sena que você vai ganhar com certeza. Aí todo mundo vai lá e joga, perde o dinheiro, não ganha nada. Ah, mas aquele dia eu me confundi, né? A gente vai pensar, nunca vai achar que o espírito errou. Pode falar, Rose. Primeira dúvida, a qualquer momento a gente pode interromper e fazer alguma pergunta ou é sempre no final? Sem me judiar, por favor, pode perguntar. Não, é só para acrescentar. O que eu souber, eu falo. Não, é só para acrescentar mesmo, que estamos todos aqui também com o mesmo intuito, né? Que é para aprender. Como aprendizes. Sim. Então, acrescentando-se que eu estive há pouco tempo, agora não que eu não sei da mediunidade que eu tenho, mas se faz cada vez mais correr daquilo que eu digo, não posso correr, mas já correndo, porque é muito sério. Você lida não só com quem está na sala, que são os seus amigos, quem está ali no momento da reunião, como vários outros amigos, ao qual muitos não veem, mas é muito e não é pouco. E aí você vai para um lugar com esse tal conhecimento ou curiosidade e leva-se para o seu lar ou para a sua vida em forma de enfermidades aquilo que você mostrou lá, que está achando que muitos não veem, mas você atrai e leva. E muitas das vezes a pessoa, por falta de vigilância, leva para o seu lar obsessores, leva com você que a sua vida faz um giro de 360 graus por ausência de conhecimento, de verdade, de inveracidade. Então, o que torna a gente a pensar nisso? Eu acho que vai acrescentar aí, eu tive ontem um amigo que me falou sobre orar e vigiar, e a gente quer orar e vigiar é só no momento da dor, né? É só no momento de... A gente quer se conhecer e fazer reforma íntima, indicando só para os outros, né? Porque nós somos perfeitinhos, né? É mais fácil. É mais fácil. Perfeitinho, não preciso de reforma íntima, não. Eu tô ótimo, tô bem, tô estudando, minha família tá organizada, tá tudo, não, tá tudo certo. Eu que sei. Eu que sei, quando você lê um livro e começa a se conhecer, você não sabe nada. Outra coisa, nós temos que nos preocuparmos muito os lugares que nós frequentamos. Também. Nós temos que ter um cuidado muito grande, principalmente nós médiuns ostensivos, que captamos com muito maior facilidade os miasmas que estão nos lugares. É muito preocupante o que nós falamos, que a gente fala, a gente acha que está falando só para uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, mas nós esquecemos que todos os nossos irmãos espirituais estão ao nosso redor. Nós não estamos sozinhos. Como esses irmãos que estão perto da gente estão ouvindo, aqueles que estão ao nosso derredor, como espíritos, também estão ali se aproveitando das nossas palavras. E numa dessas palavras, nós podemos estar dando ênfase em situações que eles vão se aproveitar depois, numa reunião mediúnica, num passe, numa reunião pública.
Então, a nossa invigilância é que pode causar, inclusive, situações muito delicadas com todos aqueles que estão participando, não só da reunião mediúnica, mas da casa espírita na qual nós estamos frequentando. Então, a nossa vigilância não é somente na reunião mediúnica. A nossa vigilância tem que ser pela nossa vida toda. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo pronto, preparado, né? Principalmente fazer palestra, é uma beleza. Só que não é só da boca para fora, nós temos a nossa responsabilidade. Eu vejo vocês, palestrantes, a facilidade que vocês têm de colocar a palavra nas situações todas. E nós que temos a dificuldade de falarmos para fazermos a palestra, a gente sabe da nossa responsabilidade também. Cada um aqui que está presente, com algumas exceções, ainda não fizeram a palestra, não fizeram o estudo e não apresentaram a live. Então, a nossa responsabilidade como participantes do estudo também é muito preocupante. Que tudo aquilo que nós estamos falando aqui, nós não estamos sozinhos. Nós estamos num grupo pequeno, e esse grupo já se multiplicou, muitas pessoas estão participando conosco, então a nossa vigilância é muito, muito preocupante. Então vamos lá, agora tem as mistificações involuntárias. Quando os médiuns não logram ser fiéis intérpretes no dizer de Viana de Carvalho, espírito, por encontrarem-se em aturdimento, com estafa ou desajustados emocionalmente. A expressão involuntária não significa, de forma alguma, isenção da responsabilidade do médium quanto aos episódios de descontrole que lhe toldam a lucidez mediúnica. Pelo contrário, a ele e somente a ele isso se deve, por ter permitido desajustar a ponto de comprometer a sua ação. Então, quando o espírito se aproveita da condição física ou psíquica do médium, estafa, desajuste emocional, desajuste de saúde, é necessário que o médium se afaste da tarefa e passe por tratamento espiritual através do acolhimento fraterno, passes, culto no lar, água fluidificada e participe de reuniões públicas. Então, quando nós nos sentimos desajustados, quando nós nos sentimos desequilibrados, a responsabilidade é nossa. Porque nada do que o espírito que está ao nosso redor queira fazer conosco, se nós estivermos equilibrados mediunicamente, nós vamos saber, olha, eu não estou bem, hoje eu não vou participar da reunião mediúnica como palestrante, como dialogadora, eu não vou participar como dirigente, eu não vou participar como médium ostensivo. Eu me afasto da mesa, me coloco como sustentador para não atrapalhar aquela reunião mediúnica. Quando estamos fazendo tratamentos psicológicos, não devemos participar de nenhuma tarefa que envolva outras pessoas. Por exemplo, nós não devemos participar do passe, nós não devemos participar de acolhimento fraterno, nós não devemos participar como responsáveis por uma reunião mediúnica. E a gente percebe quando alguma coisa não está no eixo, mas a responsabilidade é nossa. E a partir do momento, não, eu já estou equilibrada, eu passei pelo outro acolhimento fraterno, eu já estou liberada. Pessoas com depressão jamais podem dar o passe, porque isto prejudica a própria pessoa, porque é um desprendimento de energia que está sendo feito naquele momento, e ao invés de auxiliar, está criando uma dificuldade. Então, nós precisamos ter consciência que somos médiuns,
Estamos ali para auxiliar, mas também para sermos auxiliados. Nós precisamos desse carinho, eu falo que é um carinho que a espiritualidade tem conosco. Porque quando nós não estamos bem, nós não vamos conseguir auxiliar aquele que está ali necessitando da nossa energia. Então, a forma inconsciente não nos exime de responsabilidade. O médium não se isenta da responsabilidade de permitir que esses irmãos se manifestem. Então, mesmo inconscientemente, nós temos que ter cuidado com as mistificações. Temos um outro obstáculo que é muito sério. Esse, pelo que os nossos amigos que já têm mais experiência, num estudo que nós fizemos, falou. A obsessão. A obsessão na mediunidade é um grande obstáculo à sua educação e ao seu exercício. Assevera Manuel Filomeno de Miranda, o espírito, que somente ocorre parasitose obsessiva quando existe o devedor que se lhe torna maleável na área da consciência culpada que se sente necessidade de recuperação. A princípio, a obsessão pode ser confundida com algumas dessas manifestações psicopatológicas, tais como o transtorno neurótico, psicótico e, às vezes, a esquizofrenia. A obsessão é um grande obstáculo para a prática da mediunidade. Ela pode ser confundida, então, com a esquizofrenia, transtorno psicótico, neurótico. E esses transtornos não é culpa da mediunidade. Muito pelo contrário. A mediunidade é um remédio para que exista a sua melhora. É a maneira correta de se transformar um médium para melhorar a sua saúde mental, se libertando de seus perseguidores que estão cobrando dívidas anteriores. Então, esses transtornos são de irmãos de vidas passadas ou atuais, que a gente acha que tudo está lá atrás, né? Ah, não, na outra encarnação eu fiz alguma coisa e aí eles estão cobrando. Não, necessariamente não. Pode ser desta mesma encarnação pela qual nós estamos passando. E a gente sempre joga a culpa, ah, não, eu não sei o que eu fiz, então está tudo bem. Mas não é assim. Todo obsidiado é um médium, todo. Nem todo médium obsidiado deve desenvolver suas faculdades mediúnicas. Que a gente acha que todos nós estamos sendo obsidiados. Só que nem todos necessariamente se tornarão médiums. Quer dizer, todos somos médiums, com pequeno ou maior grau. Mas nem todos necessitam trabalhar essa mediunidade em casas espíritas, em qualquer outro lugar. Isso não vai trazer uma melhora para a sua saúde, o fato dele ser um médium ostensivo. Mas todos aqueles que têm algum desses transtornos, com certeza é médium. Por quê? Porque está captando as informações, as energias desses irmãos que estão ao seu lado, cobrando dívidas que eles se acham credores. Normalmente, quando se cobra alguma coisa, ninguém acha que é devedor. Todos acham que é credor. E nem necessariamente não precisa ser dessa própria vida que estamos vivendo, ou de vidas passadas. Às vezes, esses irmãos podem estar cobrando por algo que eles acham que têm o direito. Nós temos que pensar nisso também. E sermos carinhosos com esses irmãos, tentando auxiliá-los de todas as maneiras. Porque isso vai fazer com que eles tenham aquele choque de realidade, pedindo perdão,
que nós devemos pedir o perdão sempre, nós devemos também perdoá-los, mesmo sem a gente saber do que foi o passado, ou dessa vida ou da outra. A nossa generosidade não é porque a gente é bonzinho, não. É a nossa responsabilidade de perdoar aqueles que nos... Não tem no Pai Nosso? Perdoai aqueles que nos ofenderam, assim como nós devemos perdoar. Então, a nossa vigilância é estarmos sempre preparados para perdoarmos e auxiliarmos. É fácil? Não é fácil. Não é fácil quando você acha, mas eu tenho razão de estar cobrando isso. Mas a gente pode cobrar de uma maneira que não ofenda esses irmãos. Podemos cobrá-los de uma maneira correta. Olha, aconteceu isto por causa disto, isso e isso, eu estou te cobrando com amor, não é com ódio, não é querendo o seu mal, muito pelo contrário, eu quero que você seja feliz, que você caminhe para frente, mas que hoje, neste momento, você precisa tomar consciência de que aquilo que você fez estava errado. Não ofendendo, não criando situações para as pessoas, mas nós precisamos. Se nós temos o direito de cobrar, nós também temos o direito de perdoar. E aí é que entra a parte difícil. Quantos de nós tem esse coração alarga e fala assim, eu te perdoo, meu irmão. Quando você tem vontade de pegar e torcer o pescocinho. Mas a gente aprende. E aos poucos, abrandando os nossos corações e pedindo muito para que a espiritualidade abrande o nosso coração. Para que a gente não carregue esse rancor, essa raiva para outras vidas ou por muito tempo. Eu brinco sempre que quando a pessoa fica com raiva da outra, às vezes a outra nem sabe que você está com raiva, a raiva é só sua. É só a gente que está passando essa raiva. O fígado nosso é que vai ficar ruim, não é o dele não, porque ele nem sabe que você está com raiva. Então não é mais fácil a gente tentar, pelo menos, esquecer aqueles episódios, porque é difícil. Mas nós estamos aqui para isso, para aprender. É um passo de cada vez. Aí, na mediunidade, se apresentam 3 aspectos considerados por Kardec, dentro da obsessão. Na obsessão, por fascinação, acontece uma ilusão que perturba o raciocínio do médium, caracterizando-se por uma confiança cega nas comunicações que recebe, ausência de senso crítico, tendência para o isolamento, comunicações psicofônicas ou psicográficas em momentos e situações inoportunos e frequentes. A obsessão por fascinação não se constitui apenas como um problema individual. Ela pode refletir-se em todo um grupo de trabalhadores quando a gente atua sobre uma liderança, impondo verdades incontestáveis, e que o grupo, por desconhecimento, aceita sendo manipulado. Desse perigoso fato decorrem 2 atitudes: o isolamento do grupo ou sua projeção no movimento espírita, numa tentativa de fazer escola e retardar a marcha do progresso. Como nos foi dito pela Noêmia, naquele estudo que nós estamos fazendo dos 15 princípios, das segundas-feiras, às 8h15 da noite, a fascinação é a pior obsessão, porque faz o médium se achar perfeito, que somente ele pode receber as comunicações de irmãos evoluídos, que somente as suas manifestações estão corretas, não admitindo orientações de outros irmãos espíritas sobre suas manifestações, manipulando o grupo, querendo projeção no movimento espírita, atrasar o progresso da própria casa espírita. Então, é aquele médium que ele recebe
uma entidade que ele acha que é o ser superior que ele imagina. Então, ele vai passando informações. De um grupo despreparado, o que acontece? Todos aceitam aquilo como se fosse a verdade. Aqueles pequenos grupos que estão iniciando, que não entendem o que está acontecendo, que ainda não tiveram oportunidade do estudo, acaba se envolvendo naquela situação. E depois de um tempo, ele começa a ser o chefe daquela casa, depois ele vai querer a projeção em outras casas, e ele acaba envolvendo um grupo muito grande. Então, a nossa vigilância e estudo é que vai fazer com que a gente consiga perceber o que é certo e o que é errado. Porque o fascinado não vai acreditar naquilo que está sendo falado por outras pessoas. Isso é uma certeza muito grande. Ele não aceita. Não, mas eu falei porque o espírito me falou. Só que, na realidade, ele não quer ouvir o que as outras pessoas estão falando, tentando auxiliar, tentando ajudar. Ele simplesmente abandona, às vezes até sai daquela casa, monta a sua própria casa, porque nessa outra casa ele vai ser o chefe, ele vai falar aquilo que ele quer e todo mundo vai aceitar. Então, a fascinação é um perigo muito grande para nós médiuns. E sempre nós devemos ter aquela preocupação. Será que é verdade o que aquele espírito está falando? Porque espírito são seres que já estiveram encarnados, como nós. E qual foi a intenção que ele teve naquele momento de falar alguns assuntos? Todos nós somos falíveis. Então, nós temos que ter muita preocupação com esses falsos, poderosos, fascinados. E nós, espíritas, através do nosso estudo, é que vamos fazer com que isso seja realmente diagnosticado a tempo. Existe também a subjugação. Dentro da obsessão, nós temos também a subjugação. Na obsessão por subjugação, acontece uma contrição paralisante da vontade do sensitivo, podendo afetá-lo moral ou fisicamente, forçando-o a tomar resoluções absurdas com a prática de atos ridículos. O médium deixa de ter vontade própria, e aí que podem vir a afetá-lo física ou moralmente. É quando, por exemplo, numa reunião, não, você vai se transformar num cachorro. E o médium, subjugado, ele aceita. Por quê? Pela invigilância nossa, nós vamos nos transformar num cachorro, porque aquele espírito quis que a gente fosse um cachorro. Qual é a atitude de cada um de nós? Quando vem essa informação, vamos filtrar. É normal, numa reunião mediúnica, alguém se transformar em cachorro? Ou se fazer passar por alguém que não é? Ou nos fazer passar por situações ridículas, ridículas. Então, nós precisamos filtrar também as informações que chegam até a gente. Alguns subjugados não têm nem condição de sair daquela situação. Por isso a importância
de se chegar numa casa espírita, participar do acolhimento fraterno, participar do paz, a água fluidificada, o culto no lar, reuniões públicas, todos nós médiuns, isso o irmão Joseph já cansou de falar para a gente. Uma vez por semana tem que assistir reunião pública. Uma vez por mês, passe pela cabine de paz. Faça o culto do evangelho no lar. São como se fosse um elo de proteção ao redor de cada um de nós, ao redor da nossa casa, que isso vai fazer com que essas situações não se ocorram. Então, nós, médiuns, e todos aqueles que participam de casas espíritas, teriam que ter, ou têm que ter, aquela convicção. Se eu estou na seara mediúnica, eu preciso cumprir regras. E essas regras são reunião pública, passe, água fluidificada, culto no lar, que vai se tornar muito mais fácil. Eu falo, o espírita não vai ser mais rico, mais bonito e mais elegante, não. Mas nós vamos ter um pouco mais de paciência e acreditar mais que nós estamos no lugar certo. E não é só a casa espírita, não. Eu tenho uma convicção de que todas as religiões são importantes. Todas elas nos levam a Deus. Mas vai depender da responsabilidade que cada um de nós tem na sua religião. Então, se nós estamos numa casa espírita, nós temos que cumprir regras. E essas regras não são mutáveis. Terminando o nosso estudo, constituindo-se a mediunidade luz abençoada, a espancar sombras de ignorância, caminho de ida e de volta para Deus, é natural que as forças do mal tentem apagá-lo, ora assacando calúnias contra os médiuns, ora tentando aliciá-los à cumplicidade com este primitivismo materialista que engendra a preguiça e a sensualidade. Por isso é que, constituindo a sua prática com Jesus, o melhor antídoto contra a obsessão, está esta mesma obsessão, paradoxalmente, é o seu maior estudo. Então, a mediunidade veio para nos auxiliar e nos afastar de atitudes maldosas, materialistas, sensuais e preguiça. A prática com Jesus é o melhor antídoto para a obsessão. Eu agradeço a vocês pela paciência. E as pesquisas que nós fizemos foi o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e a apostila Mediunidade, Luz e Sombra. Eu agradeço e até uma próxima, se Deus quiser. E se tiver alguém que queira fazer algum comentário, estamos às ordens. Não, só estamos agradecendo, né, o trabalho que você trouxe para nós. E, mais uma vez, a oportunidade que nós estamos tendo de estudos, né? Amém, amém. É isso que nós estamos precisando sempre. Agradecer muito a sua colaboração. Amém, obrigada. E cadê o Murilo para encerrar a nossa reunião? Eu acho que ele não vai encerrar, não. É só todo mundo desligar que encerra. Eu acho que ele não vai encerrar, não, porque ele falou que ia ouvir depois da gravação, acho que ele não vai encerrar, não. Nós mesmos que vamos encerrar. Então vamos fazer. Marilene, você faz a oração final para a gente, por favor? Claro. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui, agradecendo do fundo do nosso coração as imensas bênçãos que a sua bondade e a sua misericórdia derrama nas nossas vidas, quando, Senhor Jesus, temos a oportunidade de estarmos nos conhecendo melhor, nos buscando o aprimoramento da nossa moral, o entendimento maior da mediunidade, dessa doutrina bendita, desse caminho de luz nas nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor,
na certeza de que os estudos têm calado fundo nos nossos corações e que certamente serão grandes âncoras na nossa caminhada. Portanto, te agradecemos e te pedimos, continue conosco nessa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Tenha um bom resto de semana, né? Deus abençoe. Obrigada. Abençoe vocês todos também. Obrigada, gente. Bom Boa dia. viagem, Rosana. Obrigada. Tchau. Deus te pague. Tchau, tchau. Adeus. Tchau.